Boa tarde, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 57 e o versículo 17. Isaías, capítulo 57 e o versículo 17, amém? Quem tem a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me e indignei-me, contudo rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para você nessa tarde, meus irmãos, é que Ele não se agrada, meus irmãos, da minha e da tua avareza, meus irmãos. Porque existem muitas pessoas, meus irmãos, que têm, mas não ajudam o próximo, meus irmãos. Tem muitas pessoas, quanto mais tem, quer para si, só quer para si, meus irmãos. Que não ajuda o próximo, meus irmãos. Deus não se agrada disso, meus irmãos. Quando você tem condições, meus irmãos, tem que ajudar o próximo. Porque Deus se agrada disso, meus irmãos. E tem pessoas, quanto mais tem, mais quer, meus irmãos. E mais, meus irmãos. Deus, ele também não está se agradando do caminho que você quer seguir, meus irmãos. Porque o caminho que a gente tem que seguir, meus irmãos, é o caminho de Deus. E muitas das vezes eu e você está rebelde, a gente não quer seguir o caminho de Deus, a gente quer seguir o nosso caminho. Só que não é o nosso caminho que a gente tem que seguir, meus irmãos. A gente tem que seguir o caminho de Deus. A gente tem que seguir o caminho que Deus quer pra gente, meus irmãos. Só que muitas das vezes você não quer seguir o caminho de Deus. A gente quer seguir o nosso caminho, o caminho tortuoso, o caminho que não agrada a Deus, meus irmãos. E o nosso caminho, meus irmãos, é perigoso. E você tem que seguir o caminho de Deus, meus irmãos, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Só que tem muita pessoa que não quer seguir o caminho de Deus, meus irmãos, quer seguir o próprio caminho. Mas só que o meu, teu caminho é perigoso, meus irmãos. Mas o de Deus não, meus irmãos. E que nessa tarde, meus irmãos, você venha seguir o caminho de Deus, meus irmãos, não o nosso. Porque o caminho de Deus é o melhor para mim e para você, meus irmãos. E não o nosso, meus irmãos. Porque a vontade de Deus tem que prevalecer na minha e na tua vida, amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Se for pouco, a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fico todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham uma ótima tarde e um ótimo domingo.